Meus irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero, por gentileza, convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo é o de número 18. Segunda Reis, capítulo 18, nós iremos meditar em dois textos bíblicos. O primeiro que nós iremos fazer leitura, Segunda Reis, capítulo de número 18. O segundo que nós iremos fazer leitura está em 2 Crônicas, capítulo 29. Marque 2 Crônicas, capítulo de número 29. Todos encontraram, pode dizer amém? Pois bem, diz o texto bíblico, versículo 1, 2 Reis 18. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do seu reinado, ou no reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colinas ou as colunas sagradas, e derrubou os postes de Azera, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. 2 Crônicas 29. Pode ir para o versículo de número 2. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do 1º ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes, os levitas, para que se encontrassem com ele na praça do lado leste do templo. Ouça-me, levitas, disse ele, purifiquem-se, purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e remova do santuário todos os objetos impuros. Palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar sobre um tema que desde a semana passada, pelo profeta de Deus, pastor Uana, começou a falar aqui. Ele falou sobre avivamento. E nós iremos continuar por alguns dias dentro dessa linha, porque no que tange a isso,
de fato é necessário que a igreja do Senhor, ela venha passar por um avivamento. É um fato trágico que o fervor espiritual e a disciplina muitas vezes diminui no meio das grandes bênçãos. Este sempre foi o caso com Israel e com todas as outras nações que andaram com Deus, e em seguida viu-se sendo grandemente abençoada. Nestes momentos, uma ação é necessária para avivar a paixão espiritual e a disciplina. Se estes indivíduo ou nação quer continuar experimentando as bênçãos de Deus. Nós iremos tratar sobre um tema hoje, cujo quero chamar de removendo os altos. Porque o texto que nós estamos vendo aqui está mostrando uma ação do rei Ezequias em prol de uma bênção espiritual. E em cada, ou em quase todos os retrocessos, não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual de afastamento de Deus. Nós somos, ou como igrejas, estamos precisando de fato de um avivamento. A Bíblia, ela nos mostra este caminho, para que haja um avivamento. A única questão é se estamos prontos para seguir por este caminho. A Bíblia nos ensina que o caminho para o avivamento começa com um arrependimento. Não apenas tristeza, mas uma mudança de rumo. Não apenas uma consternação, mas uma mudança de atitude. E a primeira coisa para que haja um avivamento na igreja de Cristo, neste momento que nós estamos vivendo, é remover o que há de errado. Os irmãos percebam que no primeiro texto que nós fizemos leitura aqui de 2 Reis, vai dizer que Ezequias removeu o que estava de errado. E dentro deste contexto nós estamos aprendendo aqui algumas lições. A primeira que nós aprendemos aqui é lidar com o passado. A história começa dizendo que Ezequias era filho de um dos reis, por nome de Acaz, que por certo foi um dos reis mais perversos que houve na história de Judá. No entanto, a Bíblia diz que Ezequias acabou por ser um dos reis mais piedosos de Judá. Agora, como pode ser isto? Como pode isso acontecer? Ezequias, ele virou as costas para os maus caminhos de seu pai, e ele seguiu em uma direção oposta, completamente diferente, e de volta para Deus. A segunda coisa que nós estamos vendo aqui é que é muito comum os filhos de uma geração seguir os maus caminhos da geração passada, da geração anterior, ou os filhos de uma geração seguir os caminhos divinos de uma geração anterior. E cada um enfrenta neste processo uma escolha. O caminho em que nós iremos percorrer é aquele que nós iremos também escolher de forma sábia e inteligente, ou não.
Assim que Ezequias, ele começa a reinar, ele não queria mais governar como o seu pai Acás fez. Então o que ele faz? Ele muda de direção. Ele muda o seu comportamento. Porque aqui o homem de Deus, ele seguiu, ou melhor dizendo, ele poderia seguir os passos de seu pai. Ele vê toda a história, o processo em que o seu pai andou, o caminho em que o seu pai andou, e ele fez uma escolha: eu não vou andar neste caminho, eu não vou fazer o que o meu pai fez. E Ezequias sabiamente decidiu sair completamente do caminho de seu pai, não apenas parte dele, não apenas parte do que a casa havia feito, mas ele decidiu largar tudo. Ele decidiu em abandonar completamente. A trágica verdade de hoje é que de muitos se arrependem apenas parcialmente de seus pecados, na esperança de que somente fazer o melhor já é o bom e o suficiente. Este tipo de arrependimento parcial, entretanto, não quebra o jugo do pecado que passa sobre as nossas vidas. O que Deus exige em nós é um completo afastamento do pecado. O que Deus quer de sua igreja é um completo afastamento da vida libertina que outrora vivia. E é assim que Ezequias procedeu. Ele disse: eu não vou apenas abandonar o que meu pai fez, eu vou deixar tudo para trás, e eu vou tomar um novo rumo na história. E que rumo é esse? Primeiro, Ezequias, ele não ignora o passado, ou desculpas. O meu pai errou, o meu pai fez tudo que é errado, eu tenho que lidar com isso, e isso eu vou fazer agora. O seu pai e a geração tinha escolhido pecar contra Deus. A condição de Judá teve que ser confessada e arrependida. Este é um passo necessário no caminho para o reavivamento ou para o avivamento. Nós não podemos ignorar o passado. Nós precisamos lidar com o passado. E esta é a etapa do arrependimento. Reconhecimento da direção errada. E é isso que Ezequias está fazendo. Ele está lidando com essa situação. Ele está vendo essa situação. Você precisa lidar com o seu passado no presente. Ezequias começa o caminho de volta para Deus. Como? Removendo os lugares altos. Estes altares foram erguidos aos ídolos, na maioria dos casos, até os pagãos de outras nações, da terra cuja agora eles habitavam, a terra dos cananeus. Muitos deles ergueram os seus ídolos, os seus fortes ídolos. Havia altares também para Deus, pastor? Sim. Havia também altares e lugares altos dedicados ao Deus eterno, mas que tinham perdido o seu verdadeiro significado e se tornou um lugar pagão. Por quê? Porque pela manhã eles acendiam uma vela para Deus, e à noite eles adoravam os seus postes ídolos. Eles estavam dividindo o altar de Deus, o lugar da adoração, com os deuses estranhos. Então você precisa aprender a lidar com o seu passado
aqui agora, no seu presente, porque é assim que vai ser. Você não vai esconder do seu passado, não tem como você fugir dele. Passado está presente, você vai ser acusado, você vai ter que lidar com ele aqui. Ezequias percebeu que o avivamento só reacende as paixões para Deus em um culto de adoração que seria de curta duração, a menos que fossem removidos todos os altares, a menos que destruísse tudo e começasse do zero. Não é suficiente entusiasmar-se por Deus, se não lidarmos com o pecado em nossas vidas, em nossa terra, em nossa nação, em nossa cidade. Porque tem muita gente entusiasmada por Deus, mas não sabe lidar com o pecado. O avivamento, que se por muitos apenas uma experiência emocional, porque tem gente que apenas está vivendo uma experiência emocional e ele acha que está avivado. O avivamento não é apenas uma experiência emocional, ele deve ser uma experiência transformadora. Eu vou dizer de novo, porque tem muita gente que está tão entusiasmado que ele já acha que já é uma nova criatura e não parou para pensar que ainda está vivendo as velhas coisas e apenas está entusiasmado. Então, não é experiência emocional, não é apenas choro, não é apenas grito, não é apenas levantar de mão, não é apenas aplaudir, ou apenas falar em outras línguas. Avivamento é mudança completa de atitude, é tirar aquilo que está errado em você, é viver uma nova vida, é ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. O real avivamento, ele lida com o passado no presente. Ele começa a derrubar os lugares dedicados às coisas contrárias a Deus. Ele começa a se libertar, porque é assim que tem que ser. Porque enquanto nós estivermos lutando contra a transformação que vem de Deus, enquanto você não aprender a lidar com o seu passado do presente com a ajuda do Espírito Santo, você não conseguirá destruir os altares que foram levantados. A mentalidade do nosso país é que a paixão é tudo e a espiritualidade verdadeira não é nada. Somos um país construído sobre paixões, mas muitas vezes a paixão se perde. Não tivemos o cuidado, porque podemos ter paixão espiritual perdida se esquecemos de lidar com o pecado, com o primeiro passo para o relacionamento correto com Deus. Ou seja, não adianta você viver apenas em movimento, porque movimento não te trará no relacionamento correto com Deus. Para que as pessoas tenham uma experiência verdadeira com Deus, elas devem primeiro enxergar através do arrependimento, não apenas uma êxtase. Porque avivamento não é arrepio. Eu me arrepiei todo aqui hoje, estou avivado. Não, avivamento não tem nada a ver com arrepio. Enquanto os irmãos cantavam, eu falei umas trocentas línguas estranhas. Isso não significa que você é avivado. Eu orei 4, 5 horas direto. Isso não significa que você é avivado. Isso é um estreito de relacionamento com Deus. Todo cristão precisa ter. Mas se você quer experimentar o verdadeiro avivamento,
Você precisa tirar o que há de errado com você. É o problema do pecado, é que nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta do que é melhor. O pecado, ele nos afasta daquilo que é extraordinário. Ele nos impede de experimentar algo que ainda nós não experimentamos. Mas nós precisamos lidar com isso. Precisamos lidar com isso. Então, a coisa que nós precisamos, ou que nós aprendemos aqui, é que temos que lidar com o efeito de nosso passado. Agora, hoje, no presente. A grande parte da inferência do pecado hoje é resultado da rejeição das coisas espirituais do passado. É quando você escolheu ficar o dia todo fazendo outra coisa em vez de meditar na palavra. O resultado da sua frieza espiritual hoje é porque no passado você escolheu não viver uma vida de leitura e meditação contínua na palavra. Não meditou na lei do Senhor de dia e de noite, como a Bíblia ensina. Aí você vive uma frieza espiritual agora. Hoje, o seu hoje, ou o nosso hoje, é o fruto da rejeição de ontem da palavra de Deus. É o que nós rejeitamos. Depois eu posso, depois eu faço. Quando tiver um tempinho eu vou meditar. Quando tiver um tempinho eu vou orar. Quando tiver um tempinho eu vou jejuar. Quando tiver um tempinho eu vou me dedicar. Geralmente os resultados de um processo gradual é igual a de Judas, está vendo? Eles não conseguiram da noite para o dia. E porque eles não conseguiram da noite para o dia, eles passaram por um processo difícil. O resultado da decadência espiritual de Judá está no passado. Está naquilo que eles não fizeram. Eles se deixaram ser levados pela mentira e pelo engano. É aí que está o resultado. Fracos espiritualmente, caídos espiritualmente, falidos espiritualmente. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. E quando Ezequias assume seu governo, ele percebe que o plano tem que ser um plano radical. O plano radical era necessário para reverter os erros do passado, para que o avivamento viesse. Eles tinham que se livrar de tudo que estava errado na nação, passando bem, para não buscar apenas paixões, mas uma experiência firme com Deus. Você quer viver de paixões ou quer viver um relacionamento firme? Você quer viver só de arrepio ou você quer viver de um relacionamento firme com Deus? Você só quer ouvir voz do profeta ou você quer ouvir Deus falando diretamente com você? Você quer viver só de experiência dos outros ou você quer ter experiências com Deus? Então arrependa-te. Abandone o que há de errado. E sabe o que ele vai fazer? Ele pega a serpente de bronze que Moisés fizera, que havia se tornado um objeto de adoração falsa. A primeira coisa que eu vejo aqui é: Deus disse a Moisés para fazer a serpente para os filhos de Israel, para que eles fossem curados no deserto. Mas quando o tempo foi passando,
mesmo algo de bom dado por Deus se tornou corrompido por seu povo. E quando isso acontece, isso deve ser destruído. O que encorajou o povo a escolher a superstição sobre a espiritualidade deve ser descartado e destruído. Eles começaram a adorar a serpente de bronze. Eles começaram a colocar oferendas aos pés da serpente de bronze. E Ezequiel disse: esse negócio está errado, porque o socorro não vem da serpente de bronze, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro não vem da serpente de bronze, o milagre não vem da serpente de bronze, mas o socorro e a cura, o milagre vem do eterno Deus. Deus não vai aceitar essa adoração. Pastor, mas o que é essa serpente de bronze hoje na vida de muito crente? Olha para mim, por favor. Olha aqui. Oi, para mim. A serpente de bronze, olha aqui para mim. A serpente de bronze, por muitas vezes, é aquela bênção extraordinária que você queria de Deus e Deus te deu. E por causa dessa bênção extraordinária que Deus te deu, você não consegue mais ter um relacionamento com Deus, porque você está idolatrando aquilo que Deus te deu, e não está adorando o Deus que tem mais para te dar. Serpente de bronze aqui é tudo aquilo que impede de você ver que Deus é que está por trás de todos os milagres extraordinários. Porque se você quer ver uma coisa, percebe, você vê, quando um crente é abençoado, como que ele desaparece rapidinho. Não, isso aqui não acontece aqui na igreja, não. Que não, Dé. Que não, Dé. Aqui não acontece esse negócio. Aqui não, negão. Aqui crente é abençoado, mas ele sabe que vem de Deus. Ele não é abençoado e desaparece. Ele, Júlio, o crente aqui da igreja, ele sabe que Deus dá o emprego para ele, que foi Deus que deu. Aí que ele vem mais para buscar o Senhor, ele não desaparece com o tempo. Serpente de bronze. Serpente de bronze. Às vezes são bênçãos que Deus te dá e você quer ficar somente com ela. Aí eu queria tanto, Deus, uma televisão com uma internet boa, uma Netflix. Aí Deus te dá, sabe o que você faz, infeliz? Você fica em casa. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Isso é serpente de bronze. Eu quero um carro, e quando eu tiver um carro, pastor Jairo, pastor, vai ser só na obra. Eu vou para o culto, eu vou para o culto a livre, eu vou para oração, aí Deus dá. Cadê o infeliz? Rapaz, ele foi para a Lagoa hoje, ele foi para o shopping hoje, ele foi para jogar futebol hoje, ele foi fazer tudo. E cadê que ele não vem na igreja tem um mês? Tá ocupado fazendo outras coisas, experimentando um carro novo. Serpente de bronze. Mas sabe o que você precisa de fazer hoje? É fincar o pé na serpente de bronze e quebrar ela, para você olhar para o autor e consumador. Você precisa voltar os seus olhos para Deus. Você precisa voltar a sua atenção para Deus e não para as bênçãos que Deus te dá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque nem sempre as bênçãos de Deus significam aprovação de conduta. Tem gente que Deus vai abençoar, mas não significa que Deus está aprovando a sua conduta. Como assim, pastor? Pode alguém ser abençoado mesmo Deus não aprovando? Pode. Está vendo Israel no deserto? Está vendo eles caminhando no deserto? Está faltando água? Não está.
Está faltando pão? Não está. Está faltando carne? Não está. Mas ainda assim, o desejo do coração deles é voltar para o Egito. O desejo do coração deles é voltar para a escravidão. Deus estava abençoando? Estava. Mas Deus não estava aprovando a conduta. No instante, Deus está dizendo: vai morrer todo mundo no deserto. Mas eles não vão entrar. Quem vai entrar aqui serão os filhos deles, serão as descendências deles. Diga assim: eu preciso. Ah, você falou como quem está com medo. Diga assim: eu preciso quebrar a serpente de bronze, para que eu possa ver novamente o Senhor. Já era para você ter aplaudido o rei. Não há maneira certa de fazer a coisa errada. Não há maneira certa de fazer a coisa errada. Remover o que está errado é parte da solução, mas também devemos escolher o que é certo. Então começa a remover da sua vida tudo aquilo que te atrapalha ser avivado da presença de Deus. Começa a remover tudo aquilo que te impede de ter uma experiência com Deus. O que é que me impede, pastor? É a pornografia. Então tire a pornografia da sua vida. O que me impede, pastor, de ter uma experiência com Deus é eu comprar e não pagar. Então pare de ficar dando calote nos outros. O que impede, pastor, de eu ter um relacionamento com Deus é eu ficar com fofoca o dia inteiro. Então pare com fofoca e busque ao Senhor. Começa a remover tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Mas o problema é que nós estamos acostumados a ser massageado demais o nosso ego. Não queremos experimentar. Dizemos que amamos o Senhor, mas nós estamos ainda com a serpente de bronze levantada na nossa casa. Tem gente que sai daqui e vai para outras igrejas fazer campanha, porque está atrás, não é de avivamento, está atrás de bênção. Está atrás de bênção. Remove a serpente de bronze, porque é o mesmo Deus que opera lá, opera em você aqui também. Mas Ele precisa achar um coração quebrantado em você. Se Ele cura lá, Ele cura aqui também. O que precisa encontrar é você ter um encontro com Deus. É isso. É disso que eu estou falando. Remove o que está de errado. A segunda coisa que nós iremos aprender, agora está no segundo capítulo que nós lemos, que está em 2 Crônicas 29, do 1 ao 5. A primeira, determine as prioridades. Vamos lá, diga assim: determine as prioridades. A primeira coisa é, neste outro passagem, ou da mesma história, encontramos o foco em fazer o que é certo. Em 2 Reis, nós encontramos o foco em fazer o que é certo. Enquanto que em 2 Reis o foco está em se livrar do que está errado. Vou repetir. Em 2 Reis, nós encontramos o foco em fazer o que é certo. Em Crônicas, está falando da mesma história, porém o foco está em livrar do que está errado. Note que Ezequias não espera até que haja um tempo apropriado para começar a corrigir os erros. Ele faz imediatamente após assumir o cargo real. No primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, assim que a Bíblia diz, ele toma uma atitude. Tem muita gente esperando. Eu vou esperar um pouquinho mais.
Eu vou dar tempo ao tempo para me remover o que está de errado. Eu vou deixar mais um pouquinho essa serpente de bronze aqui, porque se eu tirar de uma vez, eu vou sentir falta dela. Eu não posso remover os ídolos da minha casa. Eu não posso remover essa macumbaria, porque eu ainda sou apegado sentimentalmente nela. Então eu vou dar tempo ao tempo, porque eu sei que com o tempo Deus vai me libertar. Ei, Deus já te deu a chave, Ele já te tirou de dentro da prisão e te colocou do lado de fora. Para quê? Para você aprender a tomar decisões. Você precisa de andar sozinho agora. O problema é que tem muita gente esperando Deus tirar da vida dele, quando é Ele que tem que tirar. Pare de esperar Deus tirar, tira você. Você é livre. Deus te chamou para a liberdade, para você aprender a tomar decisões. A decisão de quebrar a serpente de bronze é sua. Se você quer experimentar mais de Deus, a decisão é sua. Quebre. O foco da primeira é fazer o que é certo, enquanto em 2 Reis o foco está em livrar-se do que é errado. Precisamos começar a corrigir nossos erros agora. E Ezequias, ele assume, dizendo: eu vou me livrar de tudo aquilo que impede do meu governo ser abençoado. Eu vou remover tudo aquilo que me impede, ou que impede de Deus trazer um avivamento sobre a minha nação, sobre o meu governo, sobre a minha liderança. Tudo que eu quero vai vir de Deus, tudo que eu espero vai vir de Deus. Vou remover tudo que não está, tudo que está em desacordo com a vontade de Deus. Mas tem muita gente com altares de estimação. Ezequias começa a reabertura do templo de Deus. É o primeiro passo. Seu pai havia fechado. Ele disse: se meu pai fechou, eu vou abrir. Eu não só vou abrir, eu vou reparar os danos causados pela geração anterior. Porque no templo do Deus vivo também havia poste ídolos. A porta do templo estava destruída. Ou seja, havia uma libertinagem. Quem entrava e saía, entrava na hora que queria. Não havia restrição. Não havia nada que impedia. Sabe o que eu estou vendo aqui? É muita gente que está com a porta destruída, que tudo que entra na vida dele entra e sai na hora que quer. Por quê? Porque ele não vedou aquilo que é sagrado. Ele não colocou a porta naquilo que é sagrado. Dentro de você, que é templo do Espírito Santo, não pode haver espaço para sujeira, não pode haver espaço para fornicação, para o pecado, para a mentira, pelo adultério. Não pode haver espaço. Então por que que há? É porque tem muita porta que está quebrada. É porque tem muita porta que está destruída. Aí então o diabo entra e sai quando quer. Ele faz quando quer. Mas eu vim aqui nesta noite para ser profeta de Deus da sua vida, para dizer para você que está na hora de você começar a reformar a sua vida espiritual. Está na hora de você começar a fazer reparos na sua vida. Está na hora de você começar a fazer reparo na sua vida. Porque quando Ezequias nos ensina aqui essa lição, é que a primeira coisa que precisa ser feita é restaurar o que é sagrado. E segundo, a segurança do que é sagrado. Não havia tempo para sentar e reclamar sobre a geração anterior.
Ah, eu estou assim porque aconteceu isso comigo na igreja fulano de tal. Aconteceu isso comigo no passado. É que eu fui afrontado. É que eu passei por essa situação. E é por isso que eu estou assim hoje. Para de ficar reclamando. Você está perdendo tempo com coisas impuras, com coisas que não tem anexo nenhum, que não tem nenhuma necessidade. Está na hora de você viver o novo de Deus. Para com isso, repara a sua vida e comece a andar nos caminhos do Senhor. Muito tempo poderia ter sido usado para culpar o passado ou a geração anterior, mas isso só teria desviado de fazer algo novo acontecer. Ezequias passa o tempo na restauração e não preocupado com o que aconteceu no passado. Por quê? Porque o passado te para, ele te limita, ele te impede de avançar, ele te impede de experimentar algo novo de Deus. Ei, deixa o seu passado no passado e lida com ele agora no presente. Como que eu vou lidar com ele? É jogando as coisas passadas, é fazendo o que o Paulo disse: eu deixo para trás tudo que ficou para trás e eu vou prosseguindo agora para algo novo. Já era para você ter dado um glória melhor do que esse. Não sai nem para se pagando. Mas deixa eu te dizer de novo: enquanto você viver na retranca do passado, você nunca irá experimentar algo novo de Deus. Larga tudo, porque Deus tem vida nova para te dar. Oh glória! Deus tem algo novo para fazer na sua vida, mas você precisa de reparar as portas. Aleluia. Ele não espera pelos outros para começar o avivamento. Tem muita gente esperando. Eu vou esperar pelo meu irmão, eu vou esperar pelo meu marido, eu vou esperar pela minha mulher, eu vou esperar pelo meu filho ou filho, eu vou esperar pelo meu pai. Se ele orar, eu oro. Se ele buscar, eu busco. Se ele jejuar, eu jejuo. Se ele não fazer, eu não faço. Está esperando o avivamento das coisas erradas, no tempo errado, das pessoas erradas. Quando a atitude tem que ser sua e não do seu irmão. Lembra da canção Renova-me? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Essa é a melhor parte, ó. Porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Então por que eu tenho que esperar pelos outros? Por que eu só vou orar se o outro orar? Então por que eu só vou levantar as minhas mãos cansadas e entregar ao Senhor se o outro fizer? Por que eu vou estar presente na palavra, aprendendo a palavra, se o outro fizer? Por quê? É você que precisa de ter uma experiência com Deus. Já viu aqueles crentes? Eu saí dali, eu saí da igreja, porque negão, teve um irmão lá, rapaz, que faz isso e faz aquilo, ele não ora, ele não jejum, ele não lê a Bíblia. Eu saí dali, porque os irmãos lá não são irmãos de fé, eles não buscam o Senhor, e na hora da pregação, eles não são aqueles de dar glória a Deus, de fazer... Está prestando tanta atenção na vida dos outros que está esquecendo de viver uma experiência pessoal com Deus.
está tão ocupado em ver o que o outro está fazendo, que está esquecendo de viver algo novo de Deus. O que é que eu vou fazer? Eu vou remover os altares, porque está na hora de uma mudança, e ela começa, é comigo, é pessoal, começa comigo. O avivamento começa em mim, não é em você, é em mim. É em mim, é em mim, é pessoal, começa em você, não é no irmão que está do seu lado, começa em você, não é no seu marido, começa em você, não é na sua mulher, começa em você. Sabe o que Sócrates disse? Deixe o que move o mundo mover primeiro a si mesmo. Porque enquanto você está preocupado com o que vai mover o mundo, você esquece de ser movido. E eu vou te dizer uma coisa: o Espírito Santo quer movimentar com você. O Espírito Santo quer movimentar com você. O Espírito Santo, ele quer movimentar com você. O Espírito Santo, ele quer movimentar com você. Enquanto você está esperando que ele movimente nos outros, ele está querendo movimentar você. Aleluia. Por que eu não evangelizo mais? Porque todo mundo parou de evangelizar. Então evangelize você. Eu parei de pregar a verdade, por quê? Porque todo mundo parou de pregar, então prega a verdade você. Eu parei de cantar na unção, por quê? Porque todo mundo parou de cantar na unção, então canta na unção você. Tem uma experiência com Deus você. Tem um relacionamento firme com Deus você. Para de ficar esperando pelos outros. E toma uma atitude para que o avivamento venha na tua vida. Não poderia ter tido um grande sucesso se The Gift fosse esperar por todos. Todos os seus lugares altos tinham sido demolidos. Isso ajuda a remover a tentação da idolatria. Seria sábio aprender aqui sobre como vencer o pecado. O arrependimento funciona melhor se remover a fonte da tentação. Isso aqui me faz pecar. O Facebook te faz pecar. O Instagram te faz pecar. Desinstale. Remova ele. Remova ele. E olha que eu estou falando de coisas triviais. Mas existem coisas triviais que estão levando muita gente para o buraco. Se é a rede social que te faz pecar, então remova ela. Se é a internet que está te fazendo pecar, então pare de pagar ela, deixa cortar. Mas viva uma vida de experiência e de avivamento com Deus. Muitas pessoas estão dispostas a arrepender-se, mas não estão dispostas a remover a fonte de tentação. É guardar o agag. É guardar o agag para si. O que é isso, pastor? Guardar o agag para si. Deixa eu te explicar e eu já vou encerrar. Deus chega para Samuel e diz para ele: olha, fala com Saul. É para ele invadir a terra. Ele vai matar o rei Agag. Ele vai matar todos que moram na terra. Ninguém vai sobrar. Nem criança, nem mulheres, nem velhos, nem ninguém. Porque é uma geração perversa. Diga para ele, Arthur, que eu quero que mata todo mundo. Diga para ele que não pega os espojos de guerra. Destrói tudo. Diga para ele para não pegar ouro, não pegar prata, não pegar espada, não pegar nada. Diga para ele que é para matar até os animais. Não pega ovelha, não pega boi, não pega nada. Destrói tudo, põe fogo em tudo. Mas quando Saul chega lá, Saul vê Agag com medo. E sabe o que ele faz? Ele se compadece de Agag e diz assim: este será para mim um forte aliado.
O que Deus mandou fazer? Destrói tudo. O que Deus mandou fazer? Tira a fonte da tentação, acaba com tudo. Não deixa ninguém sobreviver. Mas sabe o que ele faz? Ele ouve os seus conselheiros e ele traz consigo Agag. Ele mata todo mundo, mas traz consigo Agag. Ele escolhe para si as melhores ovelhas. As feinhas ele mata tudo. Ele escolhe os melhores gados. Os magrelos ele mata tudo. E ele vem trazendo consigo. Mas quando o profeta, que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, está ouvindo a voz de Deus, está indo ao encontro de Saul, e quando ele chega para Saul, Saul quer esconder Agag, Saul quer esconder as ovelhas, Saul quer esconder os despojos de guerra. E sabe o que ele faz? Está deixando tudo em oculto, mas tem um Deus no céu que está vendo tudo. Eita glória que não sai nem se pagar. Mas eu vou dizer de novo: enquanto o homem pensa que está escondendo de Deus alguma coisa, Deus está lá de cima. Não existe nada patente e escondido diante dos olhos daquele que tudo vê. Deus está vendo. E aí, Saul? Eita, tudo bem, profeta? Tudo pela ordem, ó. Tinino. É. Mas que balidos de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Rapaz, será que está ouvindo? Não. Que mugido de vaca é esse que eu estou ouvindo? Sabe, profeta, eu pensei bem, achei que Deus estava enganado, então eu decidi. E o que foi que você decidiu, Saul? Eu decidi poupar as ovelhas e o gado, porque Israel precisa. Eu decidi poupar também o rei Agag. Só que Deus não te mandou poupar nada, Deus não te mandou trazer nada. E porque você desobedeceu, hoje o teu reino seria confirmado. Mas hoje Deus coloca fim no teu reinado. Sabe o que é isso? Tem muita gente que seria extraordinário ministerialmente, seria um vaso, um instrumento da mão de Deus, mas está preservando Agag, está preservando aquilo que Deus mandou destruir, está guardando seus altares para si mesmo. Deus não vai operar na tua vida enquanto não houver um verdadeiro arrependimento. Conserta o teu altar. Remove essa tentação que há na tua vida. Não divide a glória de Deus com ninguém na sua vida. Porque enquanto você estiver dividido, enquanto você estiver guardando aquilo que Deus mandou destruir, você não vai ver Deus, você não vai ouvir Deus, você não vai ser avivado, você não vai ter ministério frutífero. Então remova. E para encerrar minha participação, Ezequias chama os levitas, aqueles que eram responsáveis pelos oráculos de Deus. Este já não cuidava mais do templo de Deus, não cuidava mais da purificação, mas ele chama ele: vem aqui. Eu estou chamando vocês para a responsabilidade. Deus não chamou vocês? Então, purifiquem-se, santifiquem-se, e santifica o templo de Deus. Limpa o templo de Deus.
remove tudo aquilo que está impedindo de Deus operar. Anacanto Minaia. Ei levita, ei músico, ei pregador, ei membro, ei professor, começa a remover da sua vida tudo aquilo que impede Deus de operar na sua vida, meu filho, porque enquanto você não remover, você não vai sentir Deus aqui. Ah, pastor, parece ser tão difícil. Difícil é viver sem a glória de Deus. Difícil é viver sem a presença de Deus. Difícil é viver sem a unção de Deus. Difícil é ficar sem ouvir a voz de Deus. Então remova da sua vida tudo que te impede. O que te impede é o seu vício. Então remova. Então abandone. Ah, mas é gradativamente. Porque gradativamente mete o pé nessa porcaria e resolva a sua vida espiritual com Deus. Remova tudo o que impede Deus de operar na sua vida. E eu encerro perguntando uma coisa: quantos querem experimentar um avivamento de Deus? Quantos querem? Tem gente que está em dúvida ainda. Quer experimentar? Quer experimentar? Então começa a remover da sua vida hoje tudo aquilo que te impede de Deus operar na sua vida. Começa a remover hoje. Começa a remover agora. Fica sobre teus pés. Cadê o ministério?